Bom, olá pessoal, vou estar compartilhando aqui a tela para que a gente possa dar continuidade aí na nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Bom, na aula passada nós chegamos aqui a montar, né, a parte do sistema elétrico unifilar, já jogando tanto a parte de iluminação quanto a parte de tomada, né, finalizando essa parte aí. Fizemos a simbologia e fizemos a nossa tabela de circuito, tá? Ficou faltando colocar aqui algumas informações na simbologia, tá? Quais informações seriam essas? Essa parte aqui, no caso, roxa, né? Por quê? Elas representam alguma coisa, né? O que elas representam, né? O que seria, então, essa linha? Nós temos que identificá-la também, tá? Então, a gente vem aqui, né? Utiliza a linha, vai fazer uma linha reta, né? Então, ativa aí o F8. E vai fazer, né, uma cópia dessa linha, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, um pouco mais embaixo, tá? Copiar, copia. Aqui embaixo e aqui embaixo. Tá vendo? Dá 2 cliques. Para fazer aqui a alteração, tá? Então, esse daqui é o eletroduto, né? Embutido no teto. E vai ter o eletroduto embutido no piso. São essas duas classificações, tá? Mas qual a diferença de um e de outro? Bom, um a gente representou em linha contínua e o outro a gente representou em linha tracejada, tá? E quem que a gente representou em linha tracejada? O nosso eletroduto embutido no piso. Então, esse de baixo, ele vai ter que estar aqui, ó, como tracejado, tá bom? Então, toda a nossa simbologia aqui, ó, por exemplo, o triângulo, aqui, o ponto de iluminação, tá aqui, eletroduto, tá aqui, o nosso QDL, tá aqui, tá? Então, tudo está sendo representado aqui nessa simbologia, tá? Então, isso aí foi o que a gente tinha, não tinha feito, né? Tinha deixado despercebido aí. Bom, essa maneira aqui, como a gente viu, é a nossa maneira atual, tá? Nossa simbologia atual. Existe uma mais antiga, tá? Que a gente coloca até como usual, a gente encontra muitos projetos com essa simbologia, tá? Então, nós vamos treinar essa simbologia também, né? Então, a gente até chegou a começar um pouco na aula passada, né? Fazendo aqui, ó, o S para representar quem? O interruptor, tá? A tomada vai continuar assim e o nosso ponto de iluminação, ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Por que ele vai ser um pouquinho diferente? Porque agora nós vamos ter que colocar as informações dentro do ponto de iluminação. Até aqui colocar com a tomada.
Que informação a gente precisa no ponto de iluminação? Potência, circuito e o comando, né, que vai para o interruptor. Então, nós precisamos dessas 3 informações. Para que ele seja dividido, nós vamos fazer aqui, ó, uma linha no meio. E depois da linha no meio, nós vamos dividir ela aqui, ó, aqui para baixo. Tá? Vai ficar exatamente desse jeito. Então, você vem aqui, pega aqui por camada, né, para alterar tudo para verde. E agora a gente vai colocar as informações, tá? Neste caso aqui, as nossas informações, ela vai ser as mesmas que essa, tá? Só que em uma ordem diferente, tá? Então, aqui em cima vai ser a nossa potência, deste lado vai ser o nosso circuito e neste lado aqui vai ser o nosso comando para o nosso interruptor. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Não são incógnitas que mudam toda hora, né? Ou muda de um cômodo para outro, ou às vezes pode ser até no mesmo cômodo a mesma, só que ele vai mudar em um determinado ambiente. O que a gente tem que criar? A gente tem que criar os atributos. Então, ó, inserir, definir atributo. Deixo todos esticado. Quem vai ser o atributo? Primeiro vamos fazer a potência, tá? Qual vai ser a pergunta, né? Qual a potência? Eu quero que permaneça aí, ó, o mesmo padrão. Tá? A nossa altura, vamos clicar aqui. De vez a gente pegar essa altura aqui do meio, nós vamos colocar ela mais aqui para a esquerda, tá? Ó, fazer assim, ó, clica e clica. Vai dar essa altura aqui. Vou dar um OK, ó. Tá vendo? Aí ela encaixa. Se eu tivesse feito a altura aqui no meio, né, ela ia ficar muito grande. Ela ia chegar aqui na ponta, ultrapassando essa circunferência. E não é o que a gente quer deixar, né? Então, eu venho aqui mais ou menos, centralizo a potência, tá? E clico. Então, a gente já fez a potência aí, né? Qual é a nossa outra incógnita? A nossa outra incógnita é o nosso circuito. E neste caso aqui, o nosso circuito não precisa estar com esses 2 tracinhos, tá? Neste caso aqui, o nosso circuito só vai ficar realmente o C, tá? Porque nessa representação não há essa necessidade. Então, vamos lá. Inserir, definir atributo. Vai ser o C. A pergunta, qual o circuito? O padrão, vai aparecer o C, tá? E vamos permanecer lá com a mesma altura. Se caso não der certo, a gente refaz, ok? Ó, mas vai dar certinho, o C aqui, ó. Feito isso, clico, tá? Vai aparecer o C aqui. Ficou um pouquinho torto, professor, ó, ficou um pouquinho aqui para a esquerda, não tem problema. Clica no C, né? Onde tiver o azulzinho, você vai clicar e jogar para onde você quiser. Quando chegar, né, na distância aí que você quer, quando chegar no ponto que você quer deixar, você clica novamente. Qual é a outra incógnita, tá? A outra incógnita é o comando do interruptor, né? Então, a gente vai aqui, ó, definir atributo, quem é identificador e qual vai ser a pergunta, né? Ó, qual o interruptor? Padrão, vai aparecer o I também. Ok? Vou deixar aqui o I centralizado, tá? Venho aqui, ó, clico em potência, vou fazer a mesma coisa com o outro, né? Para que a gente consiga identificar, né, mais fácil o nosso projeto, a gente trabalha com cores porque visualmente fica mais fácil, né? Então, a potência, eu vou estar
aí trocando para o amarelo, que são as cores que eu gosto de trabalhar, né? O circuito vermelho e o interruptor eu vou deixar branco mesmo, tá bom? Feito isso, eu preciso que tudo isso se transforme em um só. E para que ele se transforme em um só, a gente cria um bloco, tá? Então aqui, ó, inserir, criar bloco. Criar bloco. Qual vai ser o nome desse bloco que você vai criar, né? Vai ser o nosso ponto de iluminação. Neste caso, eu vou colocar como 2, porque a gente já trabalhou com 1, né? Então, você vai escolher qual vai ser o melhor projetinho aí que você quer fazer, tá? No caso, assim, se você estiver utilizando para os seus projetos, você define se você quer usar o padrão, no caso, atual ou usual. Existem outros tipos de representação? Existe, tá? Existe, por exemplo, a tomada, ela também sendo uma circunferência só com 2 linhas assim no meio da tomada, tá? Então, 2 linhas assim no meio. E ela também serve para representação da tomada, tá? Mas é um padrão bem antigo também, tá? Então, vamos lá. Então, a gente colocou aqui ponto de iluminação 2, porque eu já tenho um no meu projeto. É claro que quando você for fazer o seu, vai escolher só um, né? E quando você definir um no seu projeto, você vai trabalhar tanto do início até o final com esse um. Não vai, por exemplo, colocar um interruptor com S em uma parede e outro interruptor com sendo a circunferência lá, né? Não. Se você começar com S sendo interruptor, tudo tem que ser S. Se você for com a circunferência, né, a bolinha lá, você vai terminar tudo com essa bolinha, tá? Especificar na tela o ponto de base, o objeto a gente vai selecionar o objeto. E lembrando, tá, mais uma vez, para que a gente selecione o objeto, nós precisamos, né, no caso, definir a nossa prioridade, neste caso aqui que tem 3 incógnitas. Então, o que você quer que apareça de pergunta primeiro para você? Bom, eu quero que primeiro apareça a minha potência, depois o meu circuito e depois o meu interruptor. Então, vai ser essa a ordem das perguntas. Potência, circuito, interruptor. E aí, vou selecionar quem? O meu desenho. Feito isso, eu vou dar o Enter, tá? Certifico que aqui está em metros. Está em metros, vou dar o OK. Agora sim, por eu não ter especificado meu ponto de base lá no início, eu vou especificar agora. Ó. Clico aqui no meio. Então, ó, vamos confirmar, ó. Potência, circuito, interruptor. Tá vendo que veio nessa ordem? Por quê? Foi o primeiro que você escolheu, o segundo que você escolheu e o terceiro. Tá? Então, é realmente isso, vou dar OK. Tá? Então, ficou assim. Vou diminuir aqui. Peraí. Vou diminuir. Aqui em escala, né? Clico. Porque se for muito grande, né? Vai ficar aqui meio complicado da gente estar fazendo, né? A nossa parte dos condutores. Vou mover para deixar aqui mais ou menos tudo bonitinho, né? Então, ó, eu já tenho o meu ponto de iluminação, já tenho o meu interruptor e já tenho minhas tomadas, tá? Eu vou aproveitar e pegar aqui, né, o que a gente já fez nas aulas passadas para colocar aqui, porque é a mesma informação, né? Essa é a parte aqui que representa, no caso, né, um único fio que vai ter esses condutores todos. Então, nesse único fio vai ser colocado quem está passando por esse único fio, né? Ou seja, fase, letra, terra, qual vai ser os condutores, fase, retorno. Neste caso aqui, ó, tá vendo que a gente fez esse nosso primeiro projeto? Se eu achar que esses condutores está muito grande, eu posso diminuir ele um pouco, né? Então, vou fazer isso daqui neles, tá? Então, vou clicar, vou mexer aqui em escala, tá? Ó. Vou só diminuir um pouquinho, tá vendo? Vou mover, Enter, para que ele fique aqui nesse meu alinhamento aqui, ó.
tá? Então, vamos lá. Já defini aqui quem? As minhas simbologias, tá? Pelo menos parte delas. Falta quem? Falta meu QDL, então vou copiar. Vou jogar ele aqui, né? Rotacionar ele aqui para a lateral. F8, clique. E já vou aproveitar e já vou achurar aqui tudo que eu preciso, tá bom? Então, ó, H, Enter. Tomada média, eu vou só pintar um lado. H, Enter. Tomada alta, eu pinto tudo. E por que a gente está fazendo H-Enter e depois, né, H-Enter novamente? Porque se eu pintar esse aqui e esse, na hora que eu for levar ou copiar qualquer um desses, o outro vai junto, né? Então, a gente tem que fazer como se fosse um objeto separado, porque é um objeto separado, tá? E agora o QDL, H-Enter, seleciono Enter. Vou pegar quem? Também essa parte aqui de baixo. Você... Ctrl+V e vou colocar aqui em cima. Aí já deixo aqui toda a minha simbologia para ficar mais fácil. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer primeiro na hora que tem a nossa planta, né? Pegar o nosso ponto de iluminação e colocar no centro de cada ambiente. Como que eu coloco ele no centro de cada ambiente? Venho aqui em copiar, seleciono meu ponto de iluminação e dou Enter, né? Então, ó, seleciono o ponto de iluminação, copiar, seleciono o ponto de iluminação. O que está pedindo aí para você? Ó, selecionar o objeto. Como você já selecionou, você fez o que o AutoCAD pediu, você vai dar o Enter. Ok? Aí ele vai pedir o quê? Especificar um ponto de base. Então, você vem aqui, ó, especificar o centro, tá? Por que o centro? Porque você quer o meio das peças, né? Então, você aproveita e pega o meio dele para que você também consiga jogar no meio do seu ambiente. Para que eu possa jogar diretamente aqui no meio, o que eu tenho que fazer? M2P. Por que M2P? Porque é o meio de dois pontos, tá? E vou dar o Enter. Vou selecionar e selecionar para aparecer. Ok? Por que eu preciso selecionar e selecionar? Vamos lá, vou voltar aqui algumas vezes, tá? Vou dar o ESC e voltar. Copiar. Vou selecionar o meu ponto de iluminação. Tá vendo que só ele está tracejado? Selecionei o que eu quero copiar, Enter. Aí vai pedir um ponto de base. Vou selecionar aqui o meio porque eu quero jogar no meio. Ok? Para eu jogar aqui no meio, eu vou ter que colocar M2P. E vou ter que dar o Enter. Né? Por que dou Enter? Porque eu fiz o que o AutoCAD me pediu. Daí ele vai colocar assim, ó, primeiro ponto do meio. Então, qual vai ser o primeiro ponto? Por exemplo, aqui. E o segundo ponto, né, que está pedindo aí. Segundo ponto, aqui. Ok? Ele vai automaticamente para o meio. Tá? Uma outra observação, você pode fazer com esse comando, como também você pode fazer assim. Você vai pegar uma linha, clica e clica. Ok? E vai colocar o seu ponto de iluminação no ponto central dessa linha. Quem é o ponto central dessa linha? É onde vai aparecer quem? O triângulo, né? Lembra das nossas ferramentas de precisão? Então, ó, nós temos aqui nossas ferramentas de precisão, né? E o meio dela vai aparecer um triângulo. Então, ó, a gente vai estar em qualquer comando aqui, ó. Quando aparecer um triângulo, por enquanto está aparecendo como se fosse um X aí, né? Vamos lá. Ó, tá vendo o triângulo? Ó, triângulo. Quando aparecer um triângulo, significa que é o meio dessa linha.
Ah, ó, até cliquei para mostrar uma outra coisa para vocês. Então, eu posso fazer com uma linha, como eu também não preciso usar essa ferramenta de precisão. Como assim não preciso? Bom, é só você fazer outra linha, né? Então, ó, clico. E clico. Opa, foi errado, né? Não tem problema, gente. Clica aqui na linha onde apareceu o azul, a gente coloca para o ponto correto. O que vai acontecer? Ó, não bateu exatamente de onde eu puxei essa linha aqui, que foi aquela que a gente viu, que era o meio. Então, o que significa? Que se eu pegar uma linha na diagonal, o meio dela vai ser o meio desse ambiente, tá? E eu posso trabalhar ele com os pontos de precisão, como também fazendo um X para achar quem? O meio. E nisso que eu acho o meio, eu venho e copio o meu ponto de iluminação. Então, seleciono Enter, vai me pedir ponto de base. Seleciono o meio e jogo lá, ó, no meio, tá vendo? Clico. Vamos provar que isso daqui tá certo? Como que a gente prova que isso aqui tá certo? Fazendo dessa maneira. Então, vamos ver se essa maneira é a correta, né? Copiar. Vou selecionar o meu ponto de iluminação e vou dar o Enter. Seleciono o meu ponto de base e vou vir para cá, para minha planta. M2P, Enter. Seleciono o ponto da diagonal, né? E o outro ponto da diagonal. Foi exatamente em cima do outro. Como que eu sei que foi exatamente em cima do outro? Porque ela não apareceu nada aqui, né, fora. Então, ó, se eu clicar e deletar, apertar o delete, tá vendo aqui, ó? Comando erase, ou seja, eu utilizei a borracha, né? Eu deletei. Sobrou essa, tá? E como também, ó, vamos provar nesse daqui que, né, tá certo. Ó, vou pegar uma linha, clica na diagonal, clica. Outra linha, clica na diagonal e clica aqui na diagonal. Ó, o meio dela, exatamente o meio do quê? Do nosso ponto de iluminação. Tá vendo? Então, você pode trabalhar dessas duas maneiras, fazendo a linha na diagonal ou fazendo logo o comando M2P. Qual que eu prefiro? Fazer o comando M2P, porque é muito mais rápido, né? Então, vamos lá. Vamos copiar, né, para os outros cômodos. Seleciono aqui no meio. E toda hora que eu for fazer esse comando, né, M2P, né, para jogar em um ambiente, eu tenho que fazer ele novamente para jogar em outro. Então, vamos ver aí. M2P, meio de 2 pontos, Enter. Seleciono, seleciono. Apareceu. Não posso selecionar aqui, selecionar e selecionar, porque não vai dar certo. Eu tenho que fazer de novo o comando. M2P, Enter. Seleciono e seleciono. Ok? Falta quem? Falta esse ambiente. Então, ó, M de 2P, Enter. Seleciono e seleciono. Vai aparecer aqui pra gente. Ok? Então, nós já temos um ponto de iluminação aí no meio de cada ambiente, tá? O que a gente pode fazer primeiro, né? O que eu prefiro fazer primeiro? A gente fazer o nosso ponto de iluminação aí, para que a gente consiga, no caso, já definir quem vai ser o nosso circuito 1 e o nosso circuito 2. E quando a gente começa com um ponto de iluminação, o bom de começar com ele é que você já joga os seus interruptores e não fica tudo aquela monte de informação para você colocar quem é o circuito 1, quem é a fase, quem é o retorno, tá? Para não ficar tudo embaralhado. Então, separa. Faz primeiro um, depois o outro. Tá? Então, coloca aí seu ponto de iluminação. Vamos fazer aqui, definir quem vai ser cada circuito. Tá? Então, eu vou fazer diferente desse daqui. Tá? De vez eu fazer 1 e 1, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um desses dois lados. Mais fácil, eu vou fazer um nesses 3 aqui de baixo e 2 nesses 2 aqui de cima, para ficar bem diferente, tá bom? Então, ó.
Então, meu circuito 1 vai ser todos esses aqui de baixo, tá? O circuito, eu já sei que vai ser 1, de iluminação, ok? Ok. E esse daqui. Então, já defini que esse daqui vai ser no circuito 1. Tá? E esses daqui vão ser quem? Meu circuito 2. Então, já altero aqui para ficar mais fácil. Eu coloquei 1 aqui, né? Sem querer. 2 cliques. Por algum motivo, eu coloquei 1 aqui. Tá? Então, ó, nós vamos começar com o circuito 1 aqui embaixo e o nosso circuito 2 aqui em cima, tá? Não vamos colocar nosso QDL aqui. A gente vai mudar o QDL também para ficar diferente lá de baixo. Mas o QDL a gente vai colocar depois, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei o meu ponto de iluminação, já sei mais ou menos como vai ficar aí meus circuitos, eu posso colocar meu interruptor. E quando eu jogar o meu interruptor, já sabendo quem será o meu circuito, vai ficar muito mais rápido, né? Muito mais fácil de eu colocar minhas informações, tá? Então, vou pegar aqui o S, tá? De simples, o interruptor simples, vou copiar, vou jogar para cá. Então, nós sabemos que o nosso interruptor não pode ficar atrás da porta, né? Então, ele tem que ficar sempre, no caso aqui, para fora, né? Para fora, que eu digo é no sentido, né? Fora da porta, né? Não atrás. Coloquei meu primeiro interruptor, ó. Tá? Para jogar para essa parede aqui, né? Então, vou copiar ele mesmo, ó, que a gente jogou. Ó. Enter. Vou selecionar aí, tá? Vou jogar para essa parede. Ele não pode ficar dessa maneira. Por quê? Lembra aquela parte que a gente estava trabalhando, que ele tinha que ser o quê? Paralelo aqui à parede? A mesma coisa, o S, ele tem sempre que estar no sentido da parede, tá? No caso, ó, por exemplo, aqui, ó, o S, né, tá? Nesse sentido. Então, aqui ele tem que ficar no sentido realmente dessa parede. Então, o que eu tenho que fazer? Rotacionar, tá? Então, ó, vem aqui, rotacionar, selecionar um objeto. Ele vai pedir, tá vendo? Selecionar e vou apertar o Enter, porque eu já selecionei o que ele me pediu. Clico aí, por exemplo, pode ser até neste ponto mesmo que ele está indo, ó, e vou rotacionar, ou seja, só mover o mouse, tá? Vou apertar o F8 para que ele seja mais preciso essa rotação, tá? Ele vai rotacionar de 0 a 90 graus, ó. Tá vendo? Aí eu clico. Agora eu só movo aqui, ó. Mover, seleciono Enter, só vou mover um pouquinho aí para o lado. Então, botei interruptor aqui e interruptor aqui. Os dois vão ser simples, né? Ah, agora, se o proprietário quiser um interruptor próximo da cama, pode colocar, não tem problema nenhum. Vou ter que colocar aqui também nessa parede, né? E o que fala, né? O que nós já combinamos, né? Que tem que ser assim, né? Então, tem o S, ele tem que ficar como se fosse em cima da parede, né? O S, ó, tá vendo? Então, em cima dessa parede. Só que agora ele tem que ficar deste lado, ou seja, né? Oposto, do lado oposto. O que a gente pode fazer? A gente pode copiar esse daqui, ó. Pode ser aqui para fora mesmo, tá? E a gente pode espelhar, ó. Tá vendo esses dois triângulos? Um tá em azul e outro tá em branco. O que significa isso? Que ele está espelhando, tá? Clico nele e clico no meu objeto, porque ele vai pedir para selecionar um objeto. Então, no nosso caso, nós vamos selecionar o S, tá? No interruptor. Enter. Seleciono aqui embaixo dele, tá? Ó, e ele vai me dar quem? O sentido oposto, tá vendo? Para que ele funcione,
numa precisão de 0,90 graus, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ativar o F8, né? Ó. Okay? Então, eu posso espelhar tanto para o lado, quanto, né, para o oposto, que é o que a gente quer, ó. Então, clico. Excluir o objeto de origem? Não. Só que olha o que acontece quando a gente faz o espelhamento. O I fica ao contrário, né? Então, não serve pra gente. O que a gente sempre tem que fazer? Rotacionar. Ok? Então, vou pegar, posso copiar esse até esse mesmo daqui, ó. Vou rotacionar. Então, seleciono o objeto, clico aí, ó, e vou rotacionar ele. Clico. Tá vendo o I como ficou? Olha o I como tá aqui, olha o I como tá aqui. Né? Então, ele tá certinho. Agora eu posso jogar, ó. Então, vou mover agora ele. Desativo o F8 aí para que eu possa levar para qualquer direção. E vou jogar aqui, ó. Ok? Aqui eu também vou ter apenas, né, uma entrada, né? Então, eu posso colocar um interruptor aí. Vou aproveitar esse daqui, ó, esse aqui de cima, ó. Copiar, né? Seleciono e vou jogar aqui. Vou fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui nesta parede, tá? Porque o outro a gente colocou aqui embaixo só para variar um pouquinho. Então, vou ter que pegar, vou pegar no caso esse mesmo, ó, copiar, vou jogar aqui embaixo e vou ter que o quê? Espelhar ele? Não, rotacionar para que ele fique nessa parede, ou seja, o item está aqui para baixo. Então, rotacionar, seleciono o interruptor, Enter. Venho, ó, e movo. Para que ele vá na rotação de 0,90 graus, aperto F8, tá vendo? Clico. Vou selecionar, posso clicar aqui no azul e também arrastar ele, tá vendo? Desativo F8 para mover para qualquer direção. Eu vou colocar aqui. Agora falta aqui na nossa cozinha. Então, na nossa cozinha, neste caso aqui, ó, a gente colocou o paralelo. O que eu vou fazer nesse ambiente, tá? Para que a gente treine aí. Eu vou colocar o intermediário, tá? Então, para que tenha um intermediário, eu preciso de 2 paralelos. Tá? Então, vou pegar, já aproveitar, vou pegar um intermediário aqui, copiar, ó. Vou jogar aí na minha, próximo de alguma parede, né? Porque eu vou ter que transformar ele. Copiar o I, né? Que não está como bloco. Não tem problema, a gente arrasta aqui. E também já vou arrastar o meu paralelo. Então, vou copiar, vou selecionar aí, Enter, clico e jogo. Vai ficar um aqui nessa parede e um nessa. Para que dê certo, eu preciso colocar ele da maneira correta, né? O interruptor correto aí. O que eu tenho que fazer? Rotacionar. Rotacionar o quê? O interruptor. Clico no interruptor, F8, clico. Opa, não foi porque alguma ferramenta de precisão puxou ele aí. Tá? Então temos que fazer de novo. Volta com Ctrl Z, rotacionar, clico, Enter, seleciono, F8, ó. Clico. Tá vendo? Foi agora. Toda vez que der o problema de uma ferramenta de precisão puxar ele para um outro lugar, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um zoom, tá? Porque cada vez que a gente dá um zoom, se distancia dessa ferramenta de precisão, tá? E aí a gente só move. Mover, seleciono o que eu quero mover, seleciono e jogo no interruptor onde eu quero jogar, ok?
Quando a gente fala de interruptor intermediário, a gente coloca o I aqui embaixo, né? Já que a gente está falando aqui do comando do interruptor, aí já é aqui, tá em cima. Paralelo, a gente também tem que rotacionar. Então, rotacionar, ó, seleciona, Enter, seleciono o meu interruptor, F8. Vou jogar aí, ó, né, até que fique aqui da maneira correta nessa parede. Movo. E vamos fazer com este aqui. Então, rotacionar, seleciono, Enter, seleciono, F8, seleciono. Mover. Então, ó, já colocamos os nossos pontos de iluminação e já colocamos os nossos interruptores. O que vai faltar agora, tá? Vai faltar a gente colocar quem? Os nossos condutores aí, né, para os nossos interruptores, tá? E aí a gente volta na próxima aula, 9h20, tá bom? Espero vocês neste horário. Tchau, pessoal!